Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje, nosso bate-papo especial é sobre a construção do documentário do Novembro Negro ao Abril Indígena, em busca da Terra Sem Males, produzido em equipe por alunos e professores do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus, acerca do tema do genocídio indígena. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa! Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Antes de embarcarmos nesse diálogo investigativo, convido vocês a conhecerem as pessoas que serão condutoras junto comigo nessa empreitada. Fala galera, bom estar aqui com vocês. Meu nome é Vitória Sampaio, sou ex-bolsista do Cineclube Debates, uma corajosa companheira do Rafael, tenho 19 anos. Sou uma peregrina em busca da minha terra sem mares. Prazer, pessoal. Meu nome é Vitória Lessa, eu tenho 19 anos. Eu sou ex-bolsista do projeto Ações Integradas de Extensão, Ensino e Pesquisa, sob a ótica da produção audiovisual. Meu orientador era o professor Rogério. Atualmente eu estudo Química na UFZ e eu espero contribuir de alguma forma para a conversa de hoje. Também quero agradecer o convite aí do professor Rafael, que me chamou aí para participar do TalmaCast. Qual é a sua terra sem mares? É sempre um prazer ter recebido esse convite. Me chamo Breno, tenho 20 anos. Assim como a Vitória Lessa também fiz parte do projeto do professor Rogério, né? Ele era o nosso orientador. Atualmente estou cursando odontologia na faculdade Anhanguera, em Campinas, São Paulo. Estou morando aqui agora. E é até engraçado também ser convidado para um podcast, porque aquilo que foi plantado lá atrás no ensino médio continua até hoje. Hoje eu trabalho em um dos meus serviços editando um podcast. Não é desse mesmo nicho, mas eu edito um podcast atualmente voltado para a área de marketing digital e finanças. Então, querendo ou não, a gente está, de certa forma, ligado nessa rede aí também. Qual tem sido o nosso filtro? Quais são as coisas que a gente tem selecionado para ouvir? Quais são as coisas que nós levamos como verdades da nossa vida? E quais são as coisas que nós descartamos e o porquê disso? Queridos amigos, amigas, me chamo Guilherme Carvalho, sou professor de Sociologia, mas a minha área mesmo é Antropologia. Fui professor do IFE, né, de Sociologia durante 2 anos, professor substituto. Hoje moro em Niterói, né, na pandemia confinado aqui. Fiz recentemente umas pesquisas também em Maricá, né, fazendo diagnóstico. Oi pessoal, eu sou o professor Rogério, sou professor de História do Campus Bom Jesus e atuei como roteirista e diretor do documentário Em Busca da Terra Sem Males. É possível se pensar numa terra sem males em tempos de pandemia? Se sua vida fosse um documentário, qual título ele teria? Segurar a emoção é realmente uma tarefa muito difícil, mas a gente então se reúne novamente aqui num contexto bem estranho, um contexto de pandemia, e nesse contexto que a gente há anos atrás não imaginava quando participamos dessa expedição, de diversas formas, né? Estávamos descobrindo elementos por trás de uma história. Estávamos redescobrindo uma cidade. Para muitos alunos, estudantes, era a primeira vez que estavam indo lá, nesses lugares. Então, a gente, naquele contexto, não poderia imaginar que uma pandemia iria, nos próximos anos, nos alcançar.
Então, é com muita felicidade que eu vejo que todos estão bem, né, que estão sobrevivendo, que chegaram até esse momento mais ameno. A gente não pode deixar de mencionar. E eu queria começar a fazer algumas provocações para vocês acerca dessa proposta, desse reencontro nosso, que o professor Rogério ele vai retomar isso também, dessa iniciativa, que ela é muito oportuna. Quando o Rogério comentou comigo, eu não tive dúvidas de que seria um momento muito importante, um momento inesperado, porque eu sinceramente não poderia imaginar que a gente ia se reencontrar, não só nesse contexto de pandemia, mas tão logo, né, 2021, acho que tem o quê? 2 anos, né? Foi em 2018, 2, 3 anos. Então, assim, é a confirmação de que a gente sempre trabalhou numa proposta relação professor-aluno de maneira diferente. Porque se a gente está aqui hoje e a gente se sente feliz, é porque a gente transcendeu aquela relação fria de transmissor do conhecimento e captadores do conhecimento. É preciso mencionar isso porque, para nós professores que acreditamos nessa linha de educação, não tem preço sentir isso, sentir essa emoção, sentir esse arrepio de poder novamente ver vocês, mesmo que à distância, dentro das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. A primeira provocação, até que o professor Rogério traz, mas também eu e o Guilherme, em todas as nossas conversas, saudosas conversas lá no Centro de Memória, o que a experiência de campo ensinou para vocês, né, durante a realização do documentário Em Busca da Terra Sem Males? Então, eu acredito assim que a experiência de campo ela vai permitir as articulações que a gente tem, né, em sala de aula, vai ser a experiência que a gente, da teoria que a gente vê na sala de aula, ela vai ser a prática. Então, eu acho que o campo, ele ensina muito, né, ele ensina sobre a vivência mesmo da pessoa, né, essa experiência que a gente tem. Como eu disse, né, eu acho que o campo, ele é a observação direta do que é vivido. Essa experiência, né, foi muito importante para mim, sem sombra de dúvidas, né, participar do documentário Em Busca da Terra Sem Males. Com o documentário, assim, eu pude praticar diversas coisas que a gente debatia, assim, em sala de aula. O Rafael falava muito sobre o olhar com cuidado, e eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, com a minha participação no documentário. Eu pude também entender um pouco mais da história do Araribóia, né, que foi onde rodou ali a nossa narrativa, né, o nosso documentário. Eu acho que sair da minha zona de conforto também foi uma coisa que me marcou muito na época que a gente estava participando assim, do documentário, com um olhar mais direto sobre outras culturas, né? Enfim, eu acho também que a forma com que os povos originários, né, como eles vivem, a conversa que a gente teve com o cacique Darcy, tudo isso eu acho que foi muito assim transformador. Só essa experiência de campo, ela pode trazer pra gente, sabe? Se você falasse para mim, eu poderia interpretar de outras formas, mas eu vivi essa experiência, então eu acho que essa experiência de campo ela é muito importante para o aprendizado da gente enquanto pessoa e enquanto aluno também. Toda essa questão de filosofia de vida de outras pessoas, aprender isso é muito engrandecedor e é muito mesmo sair da zona de conforto e olhar outras realidades, enfim. Então eu acho que eu tenho certeza que a participação no documentário, ela me fez desconstruir muitos conceitos e construir novos conceitos. Eu acho que é basicamente assim que eu posso dizer da experiência de campo. E também essa experiência, ela formou muitas opiniões que eu tenho hoje, que eu vou levar assim para sempre na minha vida. A parte do campo, né, foi uma peça fundamental para uma boa execução e um sucesso no nosso documentário, porque assim como a Vitória falou, a gente é muito acostumado, dentro de sala de aula, querendo ou não, estar exposto àquilo que é teoria, aquilo que é uma história contada, aquilo que é teoria, que as pessoas acham ou que as pessoas contam para as outras pessoas. E quando a gente se expõe ao campo, quando a gente está inserido no campo, é uma vivência, é uma experiência, são diversas coisas acontecendo em simultâneo. Então é uma parada que não dá para descrever até assim, com riqueza de detalhes, porque são muitas informações. Então é desde o início, a chegada lá na igreja, né, onde nós escolhemos inúmeras informações, depois vamos à praça, a estátua do Araribóia, aquele movimento, né, da barca saindo, diversas pessoas transitando, captações ocorrendo em simultâneo, tanto eu quanto o Ivan realizando captações, entrevistas. Quando chegamos à tribo, né, pequenos detalhes, umas pessoas simples, né, uma abordagem totalmente diferente, eu acredito, que daquilo que era esperado. A gente vê ali o cacique de bermuda, com o celular na mão, crianças jogando futebol em um campinho de terra, brincando.
e aí a gente já vai se deparando com todas essas cenas e vai criando uma nova imagem daquilo que foi construído lá atrás, provavelmente por uma linguagem de um livro, por uma teoria, e isso tudo eu vejo que é desconstruído e é reconstruído a partir dessas cenas, dessas informações, do bate-papo e de toda a experiência colhida naquele dia. Então eu acredito que essa troca de ideias, o efeito de estar em campo é algo fenomenal, é algo que não tem preço, e realmente é algo que foge tanto do nosso controle que, por exemplo, nós tínhamos um roteiro pré-estabelecido e o decorrer do dia as experiências do campo foram transformando esse roteiro para que chegasse no projeto final aquilo que nós temos hoje como documentário. Então essa é aí a importância para mim da questão do campo. É uma desconstrução, é uma reformulação daquilo que já é padronizado, é uma parte nova, não é alguém te contando uma história, é uma mensagem transmitida, é você vivenciando a história e você tendo a oportunidade de contar essa história para outra pessoa. Não é muito diferente, né, do que os meninos falaram, né, do que a Alessia e o Breno falou. Você chegar ali, né, ter aquele choque de realidade, basicamente é uma pancada, né, que você leva, porque você tem algo já construído na sua mente, você já tem uma realidade ali, tem algum padrão ali que a gente ouve de outros e não deles mesmos, né, e você chega lá e leva uma pancada, né, a palavra certa seria uma pancada, porque é um choque de realidade, né, aquilo que você construiu, como os meninos falaram, de tudo que você ouviu antes em aula, em livro, você chega lá e a essência é diferente. Você ouvir da própria história é diferente. Eu lembro de uma situação, acho que o Breno até citou, de quando a gente chegou, acho que o cacique estava com o celular, algo do tipo assim, e não sei se foi o Rafael que chegou e comentou comigo, alguma coisa assim, e caraca, olha só, como que a gente não espera isso, né? Porque na nossa cabeça, a gente não sabe nem como se referir, né? Se a gente for pelo nosso contexto, a gente não sabe nem como se referir a eles, né? O nome e tal, se a gente vê, a gente não sabia o nome, né? Das vestimentas, né? E a gente viu a de bermuda com celular. Então, acho que é esse desconstruir, né, de algo que vem há anos, desde lá da infância, a gente pintando o índiozinho, fazendo com a boca. Então é uma pancada muito grande, né? E ouvir da própria boca daqueles que passaram a história é outra coisa. Você se imerge naquilo tudo, sabe? Você sente a história. Você não apenas ouve. Você vê que, de alguma forma, você faz parte dessa história também. Guilherme, eu imagino que para você também, assim como eu, Rogério, passa um filme na cabeça. Quando eles falam, a gente lembra de cada momento da partida, da viagem, né, de como, principalmente, agora eu falando um pouco do meu testemunho, eu passei a ver Niterói de outra maneira, graças a você. Pela forma como você mostrou Niterói através da história da Araribóia, da questão da posição das pessoas, e isso é uma revolução do olhar que é difícil emular em sala de aula, é difícil causar o impacto daquele em sala de aula, mas dentro daquele espaço pré-definido não teria o impacto, como a Vitória traz muito bem, do sentir também, e como isso às vezes vai mais fundo que o pensar. Então isso é muito gratificante, porque eu, como professor, nesse momento eu fui aluno. E nesse momento eu aprendi. Gente, eu estava tentando fazer uma conta aqui. Acho que há 25 anos, pelo menos, eu faço trabalho de campo. Em favelas, no Rio, nas favelas de Niterói, Zona Norte aqui, projetos culturais aqui. Né? Eu sempre entrei dentro de um lugar para fazer diagnóstico, para tentar descobrir como aquela pessoa vive, né, com a visão antropológica. Quando você entra, é uma coisa muito solitária. Porque, primeiro, que você tem que se garantir onde você está entrando. Segundo, você conversa com você mesmo e tem que observar muito mais do que perguntar. Mesmo sabendo que a oralidade vai ser o diferencial na hora de você dar esse caminho do diagnóstico. Fiquei muito orgulhoso e até hoje muito emocionado, assim, por conta de estar compartilhando com todos vocês uma ideia que surgiu de um insight que eu tive do nada.
né? Eu passei pelo Rogério, o Rogério falou, eu falei, e o trabalho de campo é algo tão significativo na minha vida que eu fazia isso com as minhas turmas lá em Bom Jesus. O simples fato de tirar da sala de aula, mesmo não sendo, né, uma aula, eu não ia lá para conversar sobre os bichos, sobre as plantas, sobre as flores, mas aquilo tudo estava no nosso caminho e tinha que aguçar essa percepção de enxergar a vida além do que você está vendo. Esse primeiro movimento que a gente teve, a conversa na van, gente, né? Quando a gente parou o carro, ali definiu o roteiro, gente. Aquilo foi incrível, né? Eu falei, Rafael falou, Rogério falou, vocês falaram. Então é isso, nós montamos. Quando a gente está num coletivo, é muito difícil confluir para a mesma ideia, cara. É muito mais difícil. Por isso que como nós somos agentes políticos, essa relação é fundamental para tudo. Se você for observar, que uma observação participante em algum lugar, serve para qualquer lugar, para uma igreja, para um ritual, né, para uma festa. Eu que quase não gosto de festa, né, um cara quase nada festeiro. Então, assim, o significado que tem fazer um trabalho de campo num coletivo é juntar muita gente boa, com cabeças muito boas, né? A gente pensou uma coisa, não tinha hierarquia, como até hoje não tem. Nós somos professores, vocês ensinam um monte de coisa pra gente. E renova esse gás, porque a gente é coroa, né? Rafael é mais novo. A gente é mais coroa, mas vendo vocês, né? Essa semente que a gente plantou, daqui a pouco desdobra em várias outras coisas. Eu vi recentemente o Marighella aqui em Niterói, né? O Wagner Moura falando, né? Participando de tudo, né? E queria deixar isso como ideia, porque todos nós mexemos um pouquinho na máquina, filmamos, né? Todo mundo fotografou, pegou seu próprio celular, todo mundo fez esse movimento, né, Breno? Desde a igreja lá, descendo, todo mundo fez um pouco disso. E eu estava vendo o Wagner Moura falando que ele pensou em ser diretor através de como ele via como ator ele agindo. Então, qual foi a sacação dele? Ele não usou grua, ele não usou carrinho, ele usou o tempo todo Steadicam, né? Que é aquela câmera que é presa na pessoa aqui, um macacãozão, e ele vai filmando e sentindo isso. Ontem, conversando com um grande amigo meu fotógrafo, o Thiaguinho, ele estava me explicando que essa é uma nova moda. A pessoa filma meio que tremido, virou uma certa moda. É meio que inexorável porque a gente filma com o celular, né? Todo mundo faz filme hoje com o celular. Então, é muito interessante essa coisa do Wagner observar e tentar enxergar, fazer a leitura de uma imagem com a tremida, mas com a câmera muito focada no rosto, com o semblante da pessoa, o olho do seu Jorge muito vermelho, choroso, né? Lento, né? Para agir ali na esquerda, né? Então, eu queria deixar essa questão assim para vocês, de como o cinema está evoluindo e tem ido para esse lado que nós, né, aquela coceirinha que deu da gente ir lá filmar, a gente foi. Mas a gente, né, vamos chamar o Ivan, né, o cara é cineasta, né, a gente foi com a potência de um professor de história, um sociólogo, um professor de filosofia, e vocês. E Ivan, junto a isso tudo, é filósofo, é historiador, é pesquisador, é tipo junto e misturado, é esse cara aí. Então, assim, queria deixar essa reflexão da gente começar a ver que o filmar, né, o registrar, né, especificamente ali na tribo indígena, tem que pedir, posso filmar você me cede sua imagem? Né, e tem essas questões também do cinema, né, que são muito importantes, né, das locações, né. Queria deixar mais um pouco essa provocação, porque o filme ele é impactante. Eu ainda não assisti, tô curioso para justamente assistir e ver os comentários do Wagner Moura também. Muito interessante. Guilherme, o Steadicam, cara, ele falseia, né, cara? Porque não é uma câmera na mão propriamente, né? Não é uma ARRI de 16 que pesava, acho que 18 quilos. É que a gente claudicava ali segurando aquele troço. Fiz muito câmera na mão com 16. Mas a gente ali tinha... Hoje, acho que a tecnologia, ela eu diria que virtualiza um pouco as experiências, né? Rogério, você que é o idealizador deste momento,
e também o que construiu essa provocação que a gente compartilhou com os nossos convidados aqui, né, que faz parte desse grupo maravilhoso. E aí, o que né, tá por trás aí dessa ótica, dessa provocação que traz a relação com o campo? Para mim, felizmente, o campo me derrubou, porque, e não foi a primeira vez, não vai ser a última, a gente tinha uma ideia pré-concebida, né, do que fazer, e diante dos próprios limites de tempo que nós tivemos para percorrer as locações que a gente tinha imaginado, acabamos não indo, entre outras coisas, né, na Praia de Cambuins, que até o Guilherme mandou hoje uma imagem, né, que eu acho que seria fundamental. Tivemos lá a frustração, né, naquele museu, né, que a gente tinha pensado que ali renderia, acabou não rendendo. E aquele desafio para chegar em Maricá e de última hora conversar com o Cacique Tupã. E foi ali naquele momento da entrevista que a coisa aconteceu para todos nós. E fico feliz que o campo, que vocês tenham essa percepção, né, que o campo realmente ele derruba e ao derrubar nos ensina, porque o aprendizado ele passa um pouco pela questão das frustrações, passa um pouco pela questão do sofrimento, e eu acho que essas ausências que nós tivemos durante esse período de isolamento domiciliar, inclusive a percepção, a falta que o campo nos faz, né, a falta que a realidade nos faz, acho que potencializa, né, em todos nós essa visão de que o campo ele é fundamental. E o campo, ele, felizmente, a gente imagina que pode vir a ser. Ele é sempre diferente. E que bom que é diferente. Como dizem os franceses, vive la différence. Elas são fundamentais. E com estes princípios se pode obter a vitória. Durante a pandemia, quando estivemos em isolamento social, você sentiu falta de uma experiência de campo parecida com a da realização do documentário? Que falta exatamente ela lhe fez? Então, eu vou começar usando um termo da minha amiga Vitória Lessa, que foi uma viagem muito louca, né? Não é a filosofia, mas foi uma viagem muito louca. Mas, cara, eu sou muito de contato, sabe? Eu já chego brincando, zoando, né? E pra mim não tem como o ser indivíduo, sabe? O ser pra mim, mesmo que individual, é um ser coletivo. Não sei se ficou confuso, mas eu me encontro assim, olhando, convivendo com as outras pessoas também, sabe? Acho que cada um carrega um pouco da gente. São histórias que a gente compartilha, né? Às vezes vivências parecidas. E essa experiência de campo foi uma das coisas que eu mais senti após a minha formatura, que foi logo depois entrou a pandemia, né? Se eu não me engano. A gente formou, passou uns meses, pandemia. E, cara, antes da pandemia, né, eu já passava em frente, né, do IFE e eu já sentia aquele de estar ali junto, sabe? E a viagem era uma sala de aula. Você estava ali aprendendo, mas você estava ali vivendo, né? Você estava imerso naquela história. Então, para mim, foi um baque muito forte, sabe? Essa falta de contato, essa falta de aprender com outras pessoas, de sentir, sabe, a vida nas outras pessoas. E foi um baque muito grande, muito grande. É até algo mais pessoal compartilhando, né? Nessa pandemia eu acabei desenvolvendo transtorno de ansiedade e eu acho que é algo que às vezes as pessoas fecham muito, mas eu vejo que tem sido algo necessário da gente falar para quebrar muito, né, dessas vergonhas às vezes que as pessoas sentem. E, cara,
a forma que esse contato, esse campo fez falta, sabe? Era uma das coisas que eu mais sentia falta, de você estar ali, de você ver a dor do outro, na história do outro, você sentir, você estar junto, você, sabe, viver momentos. Porque antes a gente sentia dores, passavam dores, mas era como dividir o fardo, né? Você não tinha mais isso na pandemia, você ficou fechado. E você não ouvia a história do outro, né? Claro que a gente tinha aquele contato, mas não tinha aquele calor de você estar perto do outro, poder abraçar o outro, chorar com o outro, né? Você tá junto, sabe? Viver mesmo. Então, pra mim, foi algo que eu senti bastante, sabe? Esse calor humano que faltou, essa questão de você aprender com o outro, na vida do outro, sabe? Sabe, o campo é uma experiência, assim, diferente. A escola é um campo, né? Mas quando você vai além daquilo, é um campo muito maior, né? E é algo que a gente não tem como dimensionar, assim, falando aqui, né? Acho que a gente que viveu esse documentário, eu tava aqui vendo as fotos, né? Eu fiz uma pasta com as fotos das viagens que a gente fazia, e eu peguei essa pasta, né? E tava aqui enquanto a gente tava conversando e olhando. E lembrando de coisas, porque minha memória não é muito boa, e eu tava lembrando de coisas, assim, de fotos, né? De uma chave, cara. Vocês lembram de uma chave que a gente achou? Cara, uma chave antigona, linda. Quantas histórias aquela chave já não vivenciou, sabe? E se um objeto, né, uma chave, tem essa história tão grande, imagina pessoas, sabe? Pessoas que sentem, pessoas que choram, sabe? Pra mim, o campo, ele é parte, né? É parte de quem nós somos. É você estar na história do outro, não só ouvir, mas você viver aquilo. Mesmo que ouvindo da voz dele, né? É outra experiência. A sua fala, Vitória, me fez recordar também muito das suas falas em cada sessão do Cine, em cada vez que você falava e você participava. Nós já viajamos, antes dessa viagem fomos para o IF de Pádua, fomos para Quissamã, a gente foi para vários lugares. Para o ENF em Campos, a Mostra de Cinema Indígena, a gente rodou muito. E você traz um elemento, você ressalta uma questão muito importante, que é a questão ética da alteridade, do se colocar no lugar do outro. Quando você fala de estar ali, a diferença de você... o Breno também traz isso, a diferença de você ler sobre e estar lá, junto de, e ali ouvir da boca da pessoa que passou por isso, por uma série de lutas. A vida é uma luta, uma resistência da memória, e isso é algo muito difícil de se fazer em termos de educação, uma educação ética, uma educação humana, que é conseguir criar situações onde, de fato, as pessoas se colocam no lugar das outras. Então, você traz essa questão desse relacionamento humano, de estar ali, desse contato no campo, e promover isso. Esse documentário, ele tem esse aspecto filosófico justamente por, em prática, promover uma aproximação entre universos diferentes, mundos diferentes, sofrimentos diferentes, questões diferentes. Estávamos, né, ao final da expedição, ao final do trânsito ali, estávamos cansados, mas ao mesmo tempo muito motivados. E quando chegamos lá na aldeia, tivemos essa energia, e depois a viagem de volta, toda a expedição durou mais de 24 horas. Foi algo que foi, assim, extremamente... E mesmo assim, a gente chegou, e meu celular, eu cheguei e tive que ir para uma outra viagem, né? E aí, quando eu acordei no dia seguinte, várias mensagens de vários alunos que participaram, porque a gente precisa mencionar que, além dessa equipe, vários alunos também estiveram voluntários, pessoas que estavam envolvidas, estiveram falando, agradecendo pela oportunidade da experiência. E isso é muito interessante, muito importante, ainda mais em tempos como os nossos, de você ressaltar a alteridade, se colocar no lugar do outro. Eu acho, assim, que a pandemia, ela acabou construindo muros, assim, na nossa relação interpessoal, assim, com outras pessoas, né? Isso é fato.
E isso acabou dificultando muito o contato mesmo com outras pessoas, né? Já que a gente se via num momento crítico do país, que a gente não podia mais se juntar com outras pessoas, enfim, foi no começo mesmo da pandemia, foi um período bem crítico, assim, que a gente precisava viver sem ter o contato com outras pessoas, que era o que a gente tinha, assim, regularmente, né? Uma coisa também que aconteceu é que o contato que era feito muito com outras pessoas, ele começou a ser feito pelas redes sociais, né? Só que a gente tem um problema assim com as tecnologias, porque as redes sociais, as pessoas são superficiais, né? Elas mostram o que elas querem. Então, por isso que o contato ele ficou bem difícil, assim, você saber mesmo a realidade da pessoa. Isso é uma coisa que o campo, como a Vitória disse, proporcionava pra gente, né? E uma coisa que o Guilherme falou que eu achei muito interessante, que é muito isso mesmo. A gente acabou fazendo amizade com pessoas que, no cotidiano mesmo, a gente não pararia, assim, para conversar. Então, de repente, você vai na padaria comprar um pão e você acaba desenvolvendo lá uma conversa com o atendente, e aí no supermercado, a mesma coisa. Então, eu acho que o campo faz muita falta. Eu também sou uma pessoa, assim, que eu gosto de me comunicar com outras pessoas. Então, eu sinto falta de poder sentar com os meus amigos, por exemplo, principalmente também no projeto que a gente tinha com o Rogério do audiovisual. Eu sinto muita falta desse contato mesmo com o audiovisual, porque depois do projeto, assim, só mesmo coisas para mim que eu tive, mas o contato com outras pessoas e com produzir algo acabou, né, depois que a gente se formou, infelizmente. Mas, enfim, essa falta de trabalhar com audiovisual, do contato real mesmo com as pessoas, que eu acho que era o que a gente tinha, assim, tanto na experiência do documentário, Em Busca da Terra Sem Malha, quanto nas outras coisas que a gente participou. Eu e o Breno, a gente foi no assentamento, então a gente conseguia ouvir as histórias das pessoas, sabe? Eu também fui gravar lá em Rosal com o pessoal da escola. Enfim, essas experiências que a gente teve com o projeto, que por conta da pandemia, né, a gente não pôde ter mais. Eu sinto muita falta disso, como eu disse, né, eu gosto de me comunicar, e aí, assim, no projeto eu tinha o papel eu ajudava o Breno com as gravações, mas eu tinha o papel mesmo de ficar instigando as pessoas. Então eu sinto muita falta de poder escutar, sabe? Eu fazia perguntas pontuais, né, porque normalmente a gente tinha algum objetivo com as nossas gravações, mas a gente tinha um papel muito de ouvir também o que a pessoa estava falando. Então, eu acho que a pandemia ela acabou agravando essa coisa mesmo, esse contato que a gente tinha com as outras pessoas. Como eu disse, né, na minha outra fala, que o campo ele possibilita a vivência mesmo da sala de aula. Então, o contato mesmo com o outro, como foi que a Vitória falou, né? Eu acho que o ponto principal, assim, da falta que o campo faz na minha vida, e também de poder tirar as minhas próprias conclusões, sabe? Porque normalmente, por exemplo, quando a gente assiste um filme ou quando a gente tá vendo alguma coisa, sei lá, documentário até, normalmente a gente tem as nossas próprias conclusões, mas é visto o que eles querem mostrar pra gente, né? É um recorte. Quando a gente está no campo, a gente faz parte desse recorte, né? A gente escuta tudo e depois a gente escolhe o que a gente vai realmente mostrar, qual vai ser a nossa narrativa. Então, essa parte de me identificar mesmo com a história das pessoas, de poder ouvir tudo, sabe? E de tirar as minhas próprias conclusões das coisas é o que eu mais sinto falta, assim, com o trabalho no campo. Falando a respeito dessa questão de campo, né, eu acho que o primeiro ponto, respondendo a pergunta do Rafael, sim, o trabalho de campo faz, né, falta, e pelo fato dele deixar uma lacuna. Eu falo isso porque eu sempre fui um cara que esteve muito atrás das câmeras, né, sempre fui aquele cara de trás das câmeras, e o fato de estar por trás das câmeras, eu não era um cara tão comunicativo quanto as Vitórias, mas ainda assim eu aprendia muito, e eu sempre consegui extrair bastante coisa das pessoas que eu captava. Assim como foi no Terra Sem Males, captando na igreja, captando pessoas na rua, na estátua da Araribóia, captando em diversos locais, no próprio lá ambiente do cacique, né, na tribo.
Então, eu aprendo muito com tudo isso, e o campo é aquilo que promove esse ensinamento de vida, muito mais do que um ensinamento ali, ou do produto final, que seria o documentário, esse ensinamento de, como a Vitória mesmo falou, ouvir o todo, né? Mesmo sabendo que no final, depois aquele todo vai ser decupado, vai ser editado, vai ser selecionado, mas o fato de você ter a história completa, com início, meio e fim, faz total diferença. Eu acredito que a pandemia abalou muito disso, porque ela tirou de nós, principalmente no início, né, aquilo que era o campo, aquilo que era o nosso contato. De certa forma, eu já estava um pouco afastado, porque a gente se formou no final do ano de 2019, né, e com a formatura veio, de certa forma, o nosso afastamento dos projetos e das atividades acadêmicas. Então, digamos que isso já nos afastaria, mas a pandemia foi meio que, tipo assim, algo que impediu talvez até um próximo contato para algo externo, né, algo fora, e faz total diferença esse aprendizado que a gente coleta realmente no campo. E a pandemia, eu lembro que no início todo mundo, pelo menos eu estava num período de pré-vestibular, e o pessoal falava assim, não, isso daí vai ser uma coisa de 1, 2 semanas, aí a gente volta, e a gente não tinha dimensão daquilo que ia tomar, né, nós já estamos aí há quanto tempo, não é mesmo? Já perde aí até as contas do tanto de tempo que a gente foi obrigado a ficar em casa naquele primeiro período caótico, depois uma higienização com máscara, não sabia onde o vírus era transmitido, todas aquelas coisas, várias notícias se espalhando, você dentro de casa, muitas pessoas, né, desenvolvendo problemas, ansiedade, depressão, porque ficava assim, cara, né, às vezes de certa forma eu posso fazer uma coisa sem querer e acabar pegando o vírus, sei lá, e indo parar em hospital e respirar, enfim, um caos, né? Acho que a resposta seria essa, o caos da pandemia, né? A assustadora pandemia que passou, graças a Deus estamos chegando e caminhando para situações mais amenas aí com vacina e tudo, mas eu acredito que realmente o que foi fundamental para mim foi isso, a perda das experiências. O fato de estar atrás das câmeras e captar experiências me permitia realmente depois, quando ia assistir aquelas cenas e tudo, aprender com diversas pessoas, tanto no documentário do Terra Sem Mares, como os demais materiais que eu produzi, como a Vitória falou, a gente é grato aí ao Rogério, acredito, por conta de diversas experiências, foram diversos campos que a gente fez, assim como lá, teve também do assentamento. Por exemplo, eu tenho uma experiência que eu conto para muita gente até hoje. Eu acho que lá foi a primeira vez que eu tomei um suco de tangerina da fruta, cara. Eu conto isso. Eu nunca tinha tomado um suco de tangerina da fruta e lá uma senhorinha... Nunca tomei. Então, eu falo, cara, talvez seria uma experiência que se eu não tivesse ido, talvez eu nunca teria tomado. Ficaria só naquele suco de pozinho, talvez. Eu lembro que o Rogério não foi nesse dia, foi só eu e a Vitória. Isso. Então, tipo assim, são pequenas experiências, são uma troca de ideia. Na hora do almoço, todo mundo sentado lá debaixo de um terreno para comer uma canjiquinha, trocar uma ideia, conversar, os professores, os moradores, todo aquele movimento, a captação. Então, acho que tudo isso faz uma grande diferença. Também, a gente subiu para gravar uma plantação de café, assim, são histórias que a gente vai lembrando que fazem total diferença. A gente subiu assim, absurdo lá, nem sei quantos metros de altura, para filmar uma plantação de café e extrair a história das pessoas que estavam lá cultivando aquele café, entender. Então, eu acho que a pandemia tirou isso de nós, tirou esse contato, tirou essas experiências, e mais do que isso, são as memórias também que ficam. Por exemplo, eu venho falando e vai dando uma nostalgia, né, que eu vou relembrando de coisas, de retratos dos acontecimentos. Então, tipo assim, eu acho que a pandemia realmente acabou nos afastando dessa realidade, nos trazendo para uma realidade digital, de lives, fica em casa, claro, necessário, né, mas nos obrigando a ficar em casa, não tendo aquele contato, não vendo os nossos amigos. Então, acredito que esse foi um buraco muito grande que ficou por conta desse episódio da pandemia. Na verdade, é até difícil, assim, né, porque eu gosto muito de gente, né, de pessoas de diferentes formas, gostos, classes, gêneros, né? Eu gosto muito de pessoas, né? Eu tô confinado dentro de uma casa que eu moro sozinho e não vejo nem a minha família, eu falo com eles por telefone. Então eu tô quase 2 anos aqui, né? O campo me reabastece, né? Essa área que eu gosto, militar, do samba, do jongo, né? Certa vez meu irmão falou assim: você não cansa de ir em samba não, cara? Aí eu, não, cara. Ele, por quê? Não, porque lá eu ganho energia, cara, lá eu não fico cansado, é o contrário.
né? Então, o campo, ele te dá energia para você continuar pensando até onde você pode ir. Então, assim, me faz muita falta e eu, analisando o tempo que eu estou fechado aqui, eu desço aqui, vou na padaria, os meus melhores amigos são os moradores de rua, cara, eu fiquei amigo deles. Chega a mocinha do posto lá que eu vou comprar um café aqui perto. O cara que me atende na padaria de manhã cedo, sabe? O campo para mim não falta, né? Eu dou o meu jeito. Mas eu estava avaliando isso. Reencaixar as relações ou dar mais visibilidade às pessoas que você não falaria em condições normais, né? Então o cara é um morador de rua ali, com o colchonete dele. Outro dia eu brinquei com ele, meu irmão, vou virar seu sócio, cara. Você levanta um dinheiro aí. E ele morreu de rir, eu ganhei nele, ele com essa ideia. Que, pô, meu irmão, eu tô desempregado, mas você tá levantando dinheiro aí só pedindo, cara. Não é ideia, se consegue, cara. Então o campo tem muito isso, né, que o Rogério falou. Você se prepara para ir pro campo, você chega lá, as condições, o que vai acontecer é inesperado. É o inesperado. É aquela coisa de familiarizar o exótico, né? E estranhar o que você já conhece, sabe? Aquela questão de as pessoas conhecem as outras pessoas porque as outras apresentam e o negócio volta. Até hoje aqui em Niterói, no Rio, eu não sei se eu sou Guilherme ou sou Leri, porque a pessoa chama de apelido, o outro chama pelo nome, essa coisa se confunde. Mas o campo nos dá essa energia para repensar a vida. É o que eu faço aqui durante o meu período aqui, eu cozinho, ouço o som, e aí a gente vai vivendo, né? Mas, na verdade, eu queria deixar aqui a proposta da gente fazer assim que vocês consigam um carro, a segunda versão do Terra Sem Males, que, como o Rogério já brincou comigo, eu já tenho as novas locações, entendeu? Então, chega para perto, pega a van e aqui vocês me pegam aqui no meio do caminho. Vou estar lá em frente ao Araribó esperando vocês. O convite e a ideia já estão gravados, hein? Não creio que tardará, alguma coisa vai acontecer. Não sei o que, mas aí E quem quiser ficar tem o apoio aqui, né? É um quarto e sala, mas dá pra galera dormir, bota um monte de colchonete, chega todo mundo. Rapaz, ia ser uma aventura incrível. Eu vou... o Will tá pertinho aí, ó. Sim! Depois me passa o zap dele. Fechou. Olha os esquemas. Rapaz. Voltando. E o Ivan, né, tá num momento muito especial agora, né, um momento que vai demandar a atenção dele, mas a gente gravou um programa, um episódio, né, do nosso programa do Instagram e tá bombando, cara, com o curso de filosofia e foi sobre filosofia e cinema a discussão. Eu tenho certeza que ele vai topar na brecha, da devida brecha, porque realmente recém-nascido toma muito tempo da gente. Bom, eu fico me perguntando se essa situação que nós vivenciamos na pandemia, se também não foi um campo, né? Que foi uma experiência, eu acho que muito forte. Mas um campo que, sinceramente, esse eu não quero voltar a vivenciar. No que diz respeito à falta, né, que o campo faz, eu tive que fazer uma autocrítica. Eu simplesmente encerrei o projeto. Porque tentei durante um ano, né, levar o projeto adiante, fazendo algumas adaptações, concessões, mas elas acabaram descaracterizando a própria natureza, né, do projeto, que era não só a produção audiovisual, mas uma produção audiovisual muito centrada na experiência de campo. E eu tive que simplesmente encerrar. Então o projeto ele não deixou de existir, pelo menos sob a minha coordenação agora nesse último ano. A gente deixou de produzir, se retornaria, porque, não sei, eu acho que a gente tem que repensar muitas coisas, né, em relação ao que foi feito antes e depois dessa situação de isolamento social. Então, para mim, particularmente, e para a própria continuidade do projeto, foi prático.
Acho que um ano de tentativas e de frustrações me fizeram tomar essa decisão. Mas vamos ver o que acontece daqui para frente. Vocês trabalharam na construção de uma narrativa audiovisual. Vocês descobriram os meandros, vocês descobriram os processos, as entranhas, como é trabalhoso, como é complexo escolher o que vai e o que não vai ser mostrado dentro daquilo que foi gravado, o critério para a construção de um roteiro, cenário, ângulo de câmera e o pensamento que você está construindo com isso. Então, a experiência da construção desse documentário mostrou os bastidores de um processo que vocês, né, todos os dias nós nos deparamos com o produto, né? A gente assiste vídeo toda hora, filme, série, e a gente desconhece esses meandros. E vocês tiveram uma pontinha disso. Eu também me incluo, mesmo como professor, aprendi muito com o Ivan, cineasta, com o Rogério, toda a questão do roteiro, com o olhar também antropológico do Guilherme. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, começando com a Vitória, é justamente: mudou ou não mudou a forma como vocês percebem, lidam, consomem audiovisual? A partir desse conhecimento das entranhas, né? Vocês estão vendo vários produtos, mas vocês olham com aquele olhar tal, não sei o que, ou não? Vocês continuam, não mudou, não revolucionou o olhar de vocês em relação a como vocês consomem obras audiovisuais, conhecendo as entranhas do processo, porque a responsabilidade de definir, ainda mais num documentário recorte, o que o público vai ter acesso da sua narrativa, da ideia que você quer passar, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou começar pela primeira luzinha assim, que acendeu quando você mandou o áudio, né? Com certeza mudou, né? E eu ouso até falar que foi algo que preparou a gente para a pandemia. Porque a gente viu cortes, né? A gente viu real, né? E a gente preparou os cortes. Então, preparou a gente para a realidade que a gente está vivendo. Porque o que a gente mais consome hoje são os cortes das vidas das pessoas. Então, eu acho que isso desenvolveu como uma casca grossa, né? Na gente, né? Porque se a gente sabe que aquilo é um corte, a gente cria uma armadura, né? Em relação a tudo que a gente está vendo, né? Tem sempre aquele questionamento, mas também tem sempre aquele... Será? Né? Mesma coisa, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é porque a gente vê tudo e a gente, às vezes, cai no erro de uma comparação, né? Que é uma coisa que a gente acaba vivendo, né? Hoje em dia, porque a gente tá muito imerso nisso tudo. E a gente vê, cara, e mesmo a pandemia, fulano tá assim, mas são cortes, né? O documentário todo a gente não vê. Então, eu ouso falar que a gente criou uma armadura, digamos assim, para lidar com a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, com certeza mudou, porque a gente não está consumindo a verdade no sentido de ser toda a verdade, né? Quando a gente está em campo, a gente vê tudo que está ali. Mas quando a gente vai produzir um documentário, a gente tem que selecionar o que a gente quer mostrar, o que a gente vai mostrar, o que a gente quer passar, a ideia que a gente está passando, né? Então, acho que preparou a gente para isso. Para a gente não selecionar, mas criar um alerta, assim, né? De o que eu estou consumindo, o que essa pessoa está querendo falar para mim. Porque os cortes, eles são intencionais. Não são, vou mostrar isso. Não, são bem pensados. Na vida real, no campo, você não tem isso.
ver tal coisa. Não, você leva a pancada ali e você só mostra a pancada que você levou se você quiser. E então, o que a gente está vivendo hoje a gente está vendo os cortes, né, da vida real. As pancadas mesmos, a gente não vê, né? Como esse exemplo que eu citei, né, da ansiedade que eu desenvolvi na pandemia, você não vê influenciadores postando sobre isso. Quer dizer, você pode até ver, mas não é massa. Alguém vai querer expor o lado ruim? Não, você vê conquistas, como a pessoa se desenvolveu nessa pandemia, como que fulano cresceu com a internet, como que ele tá ganhando dinheiro com a internet. Você não vê o real. Você não vê o documentário sem cortes. E a dor que a pessoa passou nessa pandemia. E as vidas que ela perdeu. A gente não posta no story. Então, é uma casca grossa, né? Que a gente desenvolveu. Acredito que foi sem intenção, né? A gente foi preparado para isso que a gente está vivendo. E a gente viver sempre com aquela pulguinha na orelha. Será que será que vale a pena comparar a minha vida com o corte, né? O meu documentário completo com o corte de outra pessoa? Porque a gente sabe a dor que a gente passa. Eu sei a dor que eu passei nessa pandemia. Vocês sabem, quem tá ouvindo sabe. Mas o que a gente mostra é o corte, né? O que eu posto na minha rede social é o corte. Então, pra mim, isso é o que mais pesa, né? Nesse sentido, porque a gente vê os cortes, a gente não vê a vida, né? A gente ficou distante da vida de verdade. De ver ali sangue, né? Suor. A gente não vê isso. A gente vê a maquiagem, a máscara, os cortes, né? De cada um. Eu sempre gostei muito de assistir filmes e séries e documentários, enfim. E eu sempre fui muito crítica, assim, em questão de os personagens, por exemplo, atores, essas coisas. Então, eu acho que eu sempre fui muito observadora com isso. E depois que eu participei do documentário, né, da gravação do documentário, eu acho que eu fiquei mais crítica para assistir as coisas que eu vejo, sabe? Então, na questão de, principalmente documentários assim que eu assisto agora, eu estava fazendo umas matérias que os professores indicavam alguns documentários assim, e até uns documentários sobre educação muito, muito, muito interessantes assim. E toda vez que eu estava assistindo, eu sempre refletia: será que o que eles estão mostrando aconteceu igual aconteceu comigo, né, com a gente, quando a gente foi lá e acabou mudando um roteiro todo de uma hora para outra? Porque eu acho que isso, quando se é gravado um documentário, isso acontece, né? Porque você pergunta uma coisa para uma pessoa e não necessariamente você vai ouvir aquilo que você estava esperando ouvir, né? Possivelmente vão acontecer, assim, respostas inesperadas e respostas que vão orientar aonde você vai seguir, né, o seu trabalho, como foi com a gente, né? Quando a gente escutou uma fala do cacique, que a gente decidiu qual ia ser o nome do documentário. Então, assim, eu acredito que isso aconteça muito com as pessoas que produzem também conteúdos pra gente ver, sabe? Eu acho que é essa visão que eu tenho agora, porque antes eu achava que as coisas eram muito bem programadas e saíam conforme o planejado. Então, eu imagino, assim, que depois, né, que a gente produziu o documentário, que isso também não é bem um percalço, assim, do caminho, mas eu acho que era o que tinha que acontecer com a gente naquele momento. Eu acho que isso acontece, assim, frequentemente, principalmente quando a gente fala de vídeos ou de documentários, assim. Eu acho que, em sentido de filme, eu acho que é uma coisa muito mais roteirizada, assim, muito mais padronizada, então eu acho que não acontece em tantas mudanças, assim. Pode acontecer uma mudança ou outra numa fala ou em algo do tipo, mas eu acho que nada tão diferente do que o roteiro está esperando, né?
que as pessoas estão esperando para ver também, enfim. Então, eu acho que eu fiquei mais crítica, assim, em questão do que eu estou assistindo, e também em relação aos filmes e séries, de pensar assim, poxa, será que o diretor, né, e o roteirista escreveram isso, e é isso que eles estavam pensando, e é isso que está sendo mostrado pra gente? Eu acho que ficou muito esse questionamento. E também, assim, aproveitando a fala da Vitória, e eu tinha falado também antes sobre as redes sociais, né, que hoje a gente vê o que é mostrado, né? Então, as pessoas, elas cortam a YouTube, enfim, afins, né? Redes sociais aí. Elas cortam e mostram um pedaço, né? O que elas querem que a gente veja, momentos felizes normalmente, né? Quase ninguém vai lá, posta uma foto chorando e mostra que está no momento vulnerável. Então, eu tive mais consciência disso depois que a gente participou também por essa experiência, a gente teve essa experiência e a gente viu que também não tem como ser mostrado tudo. A gente viveu isso, né? Não é possível, não seria possível a gente pegar todo aquele bruto que a gente gravou e mostrar para as pessoas, sabe? Eu acho que seria talvez o documentário não teria tanto impacto quanto teve, né, com as coisas que a gente resolveu mostrar para as pessoas. Eu acho que assim, uma série de fatores atrapalhariam assim, a divulgação e o tanto de comentário positivo que a gente teve, né, a respeito do documentário. Eu acho que é necessário ter esses cortes, mas hoje eu sou mais consciente assim, de que as coisas são cortadas e são mostradas só o que é interessante, né? Eu acho que é basicamente isso, assim. Bom, acredito que é notório que muda, né? Eu acho que não tem como uma pessoa vivenciar uma experiência dessa, estar inserido nisso e não mudar, nem que seja um pouco, sabe? Nem que seja um pouco. Mas eu, de certa forma, mudou bastante porque, querendo ou não, eu estava inserido, meio que eu percorria todo o processo. Eu acho que eu posso falar assim, como uma pessoa que estava tanto atuando na edição, então, de certa forma, eu estava no roteiro e, ao mesmo tempo, na captação, na edição propriamente dita, ali, pôr a mão na massa, no pós. Então, eu acho que eu tinha esse papel meio que de percorrer, né, ali todo esse labirinto, digamos assim, claro, com a ajuda de todos, né, todo momento uma opinião, uma ideia nova, uma sugestão, né, várias sugestões, vários conselhos, insights, coisas que vão surgindo, que às vezes a gente ia caminhar para um lugar e a gente muda aquela rota, pega, né, uma rota alternativa e faz total diferença. Então isso muda a visão. Não tem como não mudar a visão após vivenciar uma experiência como essa. Porque você compreende que num filme, num documentário, num vídeo, existem processos que tornam aquilo, né, viável, que potencializam aquilo, que torna até mesmo rentável, falando em questão de cinema, né? Essa parte, assim, são esses processos que muitas vezes vão ditar ali o sucesso ou o fracasso de uma obra. Mas hoje eu já olho para isso como um recorte. Eu entendo que é um recorte que existiu, por exemplo, pode ser que tenha existido inúmeros roteiros, diversas cenas que foram gravadas e não estavam lá, diversos materiais que tinham seu valor, tinham sua riqueza, mas que por muitas vezes não foram selecionados, porque julgaram, né, as pessoas que julgaram naquele momento não acharam relevante aquele recorte ao invés de outro. Então eu olho muito com essa ótica. E também é muito daquilo que já estava sendo falado, né, por trás das câmeras acontece um mundo que a gente não consegue nem sequer compreender. Principalmente hoje digamos assim, num cenário onde os filmes, né, hoje tem muito essa coisa do CGI, dos efeitos. Então muitas vezes aquilo que você vê acontecendo é um turbilhão de efeitos criados e o cara gravou tudo num fundo verde. Então isso também faz total diferença. Por exemplo, eu gosto muito dos filmes da Marvel, né? Muitas pessoas sabem disso. E agora no Disney Plus, por exemplo, você tem a opção de ver o por trás das câmeras, né? O behind the scenes. Não sei nem se vocês sabiam disso, mas hoje dentro do Disney Plus, por exemplo, você tem como ver o por trás das câmeras, ver lá o ator contando como foi a experiência dele de gravar aquele filme, de seguir o roteiro, cenas, como foi gravado. Então, isso tudo já te traz um pouco da ótica
de uma pessoa que assistiu o filme e que viu e entendeu, por exemplo, a visão do ator, a visão do diretor, a visão dos superiores e por aí vai. Isso faz total diferença, que você entende, e eu acho que você consegue entrar muito mais na obra, sabe? Porque você tem um panorama geral, digamos assim. Você, além do recorte, digamos que você extraiu um pouco a mais assistindo esse extra, né? Eu acho que faz total diferença. E também, hoje, existem aí diversas pessoas produzindo vídeos, documentários. Por exemplo, um documentário que eu vi recentemente, não sei se teve mais alguém que viu na Netflix, Inside. Ele não foi nenhum documentário, né? É um especial que ele foi produzido, gravado, roteirizado, feito por apenas um único cara dentro da sua casa, com a sua câmera, com a estrutura que ele tinha, e eu achei absurdo essa parada. Inside, se alguém quiser procurar aí depois na Netflix. Eu só não vou saber pronunciar o nome do cara, porque é bem complexo assim, mas isso já traz também muito daquilo que o Guilherme falou lá no início. Hoje essa parada de todo mundo ter o seu celular, de todo mundo conseguir criar o seu recorte, criar o recorte da sua vida, e trazendo um pouco para a palavra recorte, quando a gente olha aqui, por exemplo, estamos, né, batendo um papo em um podcast. Hoje é muito comum os cortes de podcasts, os recortes de podcast, que muitas vezes são muito mais bombados do que até mesmo o próprio podcast. Um simples recorte ali, às vezes é muito mais disseminado do que o próprio podcast como um todo. E como a Vitória Sampaio mesmo disse, trazendo a fala dela de novo, esses recortes são intencionados. Então hoje as pessoas estão, né, nas redes sociais intencionadas, mostrando os recortes que fazem sentido, mostrando aquilo que faz sentido para elas realmente compartilhar. E eu queria falar um pouco sobre isso também das redes sociais, porque, como ela falou, isso cria uma parada de relacionamentos superficiais, de coisas superficiais, e realmente é muito difícil hoje, por exemplo, na internet, você ficar assim, pô, será que eu tô criando uma amizade aqui, ou será que é só uma pessoa do outro lado querendo se aproveitar de mim? Fica muito disso. E eu falo que, por conta desse boom das redes sociais na pandemia, com live e tudo mais acontecendo, eu vejo que a gente nunca teve tanto poder nas mãos, uma ferramenta como as redes sociais, mas a gente também nunca correu tanto risco, porque hoje, dependendo da forma que você se expressa, existe aí o cancelamento, existe o hate. Então, às vezes, uma vírgula errada que você colocou na sua fala desencadeia uma coisa que você não tem dimensão. E por conta também desse relacionamento superficial criado pelas redes sociais, às vezes pessoas que você nunca nem viu, pessoas que você nem conhece, apontam o dedo para você, te criticam, acham que podem falar o que quiserem sobre a sua vida, por conta desse poder e também desse risco, que um veio atrelado ao outro, né? Um boom muito grande, muitas pessoas tendo voz para poder falar o que quiserem, e muitas pessoas às vezes falam, mas um simples deslize vai levar essa pessoa para o declínio total, né? O cancelamento aí e tudo mais das redes. Mas voltando à pergunta do Rafael, eu acredito, Rafael, que, cara, não tem como a gente não viver essas experiências e não mudar a nossa ótica. É uma parada assim, sabe, nem que seja um pouquinho, eu acho que não tem como, porque você passa a olhar com um olhar diferente. Porque a experiência, a transformação, e muito mais daquilo que é falado, ou daquilo que é visto, daquilo que é sentido dentro de cada um, transforma. Porque às vezes também a minha ótica é de um jeito, a sua é outra, a da Vitória, e por aí vai. Cada um tem uma ótica desse documentário, né? Cada um, a gente viu tudo acontecendo, vivemos, conversamos com diversas pessoas, mas as experiências foram diferentes, foram várias experiências em simultâneo, então isso gera ângulos, né, diferentes de uma mesma história, e isso é muito legal. Interessante, Breno, sua fala cativa a gente a pensar pra caramba aqui, cara. Pauta, 3, 4, 5 pautas aí pra gente poder ficar horas e horas conversando aqui. Rogério, acerca dessa provocação, você, com a sua formação na história e no cinema, ciente dessas questões do olhar mudar, quando você traz esse conhecimento de construção de narrativa para os alunos, como você lida com esse processo de ajudar ou educar? E aí eu falo isso dentro da experiência, não como professor de história, mas do seu projeto de extensão, do qual Breno e Vitória foram bolsistas. Como você lidou com esse processo de instruí-los ali,
nas metodologias, nas produções, nos trabalhos de campo, tendo ciência disso, de que você estava ali direcionando, fazendo-os refletir sobre o processo de ótica, de olhar das obras audiovisuais. Ou seja, você sabia que a sua proposta com o seu projeto de extensão e com eles era realmente fazê-los rever o olhar que eles têm sobre a produção audiovisual, porque eles estavam produzindo audiovisual. E isso não era pauta de aula de história, apesar dos conteúdos de história estarem ali imbricados, mas era do projeto de extensão, ou seja, a ação extensionista, que também é educação. Rafael, eu acho que desde o início eu tentei compartilhar com eles, né, um pouco de uma experiência que eu mesmo tive e que para mim foi um divisor de águas quando eu estava ainda no curso de cinema e tive a oportunidade, não de gravar, porque o nome não se aplica, mas de fazer a filmagem de um roteiro. Se eu não me engano, o nome era Duas Mulheres, um cenário, Duas Mulheres e a Noite. Um roteiro que eu mesmo havia escrito e era uma obra de ficção. E eu nunca tinha participado, né, propriamente de uma filmagem. Foi a minha primeira experiência e foi tudo numa madrugada. O cansaço não me impediu de perceber que a gente estava dentro de um grande simulacro, né? Tinha duas atrizes representando, havia uma equipe técnica. Não sei se vocês têm a dimensão, talvez indo no museu dá para perceber isso. Os equipamentos eram gigantescos, né? A gente trabalhava com iluminação artificial, holofotes, os cabos espalhados pelo chão, inclusive na parte do cenário, e a gente tinha que fazer um recorte de câmera que não permitisse nem pegar os pés, porque tinha vários cabos, e nem acima um pouco da cabeça, porque entrava o chamado boom, né, que era o microfone. O som era gravado em separado da imagem, né? A gente usava um equipamento chamado Nagra. E quando a gente tirava os olhos da representação propriamente dita, quer dizer, das duas atrizes representando, e olhava para um lado e para o outro, e veio a cabeça, aquilo tudo era uma grande enganação. É claro que a gente não está falando de ficção. Eu acho que a ficção ela possibilita ter esse impacto muito mais sentido. A gente está falando de documentário. O campo ali ele é real, né? A gente não está forjando aquilo que tem diante das câmeras. Mas eu acho que eu tenho muito isso na minha cabeça até hoje. É uma experiência de mais de 30 anos. Então, foi isso que me pautou, de tentar compartilhar essa experiência que para mim foi definidora na percepção, desde então, do que seria um produto audiovisual. Bem, pessoal, então eu gostaria, né, de agradecer, né, a todos vocês pela honra de poder mediar esse encontro, de ter vocês aqui nessa proposta do professor Rogério. Me sinto honrado por o professor Rogério, mais uma vez, conceder essa honra de poder participar com ele numa parceria, mesmo apesar de todos os problemas de tempo, né, de demandas aqui que a gente está passando, com os projetos, com as aulas, com o Francisquinho, com essas coisas da vida, né? E também no nosso TalmaCast, né, nosso aqui podcast, que a gente está produzindo e que vai gerar um episódio muito rico. Muito feliz em participar aqui dessa semente que a gente plantou há um tempo atrás, de pensar em resgatar a história tanto do negro como do indígena, e fazer esse recorte essencial e fundamental junto com vocês, alunos.
que se fosse só a ideia dos professores, a gente faria uma coisa bem recortada, fechada. E vocês deram essa grandeza na nossa filmagem, né, na abordagem, né, meio antropológica e geográfica, né, conhecer Niterói, né. Muito importante estar participando junto com vocês. Obrigado. Então, Rafael, só para agradecer a presença do Breno, da Vitória, da outra Vitória. É sempre bom, né, ter esse contato. Espero que isso se repita. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer compartilhar um pouco, né, do que a gente viveu naquilo e o impacto que teve na gente, né, tudo isso. Eu posso dizer que as nossas vidas, né, são diferentes, mudaram a partir daquela experiência. Não só a mesma Vitória que entrou naquela van de madrugada, né? E chegou na outra madrugada, chegou outra Vitória, né? Então, é muito bom estar com vocês, muito bom estar vendo o rostinho de vocês de novo. Ah, gente, que saudade, né? Bom estar com a galera do podcast também. Mas é bom estar com vocês, bom estar com a galera do podcast, né? Compartilhando um pouquinho do que a gente viveu naquilo tudo. Né? E a gente segue aprendendo. E bom reencontrar com vocês, ver o rostinho, esse sentimento de nostalgia. Ai, que vontade de dar um abraço virtual, né? Mas espero que estejam todos bem. E espero que a gente possa se encontrar, né? Tá todo mundo, acho que já tá todo mundo vacinado, carimbado, todo mundo virando jacaré, né? Então, espero que o nosso encontro seja breve, né? Breve assim, em breve, né? E é muito bom estar aqui, cara. Muito bom. E não tem como falar, né? A experiência em campo é uma coisa, mas reencontrar vocês, mesmo que seja virtualmente, é outro sentimento também, né? A gente aprende nessa pandemia a nossa multiforme, né? Então é bom estar com vocês, galera. Obrigada pelo convite, Rafa. É muito interessante a gente estar aqui hoje, né? Se reencontrando. Por exemplo, eu não estava com contato com Vitória, nem com Rafael, nem com Rogério. Até por conta também da minha rotina, me desloquei, né, do interior do estado do Rio para Campinas, que é do lado de São Paulo, uma cidade muito turbulenta, muito caótica. O dia que passa você não vê, num piscar de olhos, realmente. Então a gente perdeu realmente esse contato. Eu fico feliz de como que, da mesma forma que o Rafael falou, a extensão transcendeu a sala de aula, né? A filosofia, a história, a sociologia com o Guilherme foi uma parada que rompeu as 4 paredes da sala de aula do IF, né? Aquelas 4 paredes brancas com uma lousa lá na frente. Quebrou essa estrutura e transcendeu. Tanto que hoje nós estamos aqui, eu cursando odonto, a Alessa na química. E isso é muito interessante. Eu, por exemplo, não tenho muito contato com os meus professores do fundamental. Esse dia eu estava pensando nisso. Eu não tenho muito contato. Lembro deles, tenho na memória, mas são pessoas que, assim... E hoje a gente está tendo esse contato legal. Um tempo atrás eu estava em Bom Jesus e eu encontrei o Leandro, né? Hoje aí diretor do instituto, né? Mas na época como nosso professor. Então ele lá comprando uma pizza a gente reencontrou. E eu falo, cara, que o Instituto Federal, a Bolsa, essas frentes, essas iniciativas são coisas que transformaram não só o Breno estudante, mas também o Breno pessoa, né? O Breno profissional. Todas as camadas da minha vida, assim, eu tenho certeza que o Instituto Federal, a Bolsa, a experiência do Terra Sem Males, dos demais documentários, as mesas redondas, e aí por aí vai, né? São inúmeras experiências, se a gente for narrar aqui, fazem total diferença pra gente. Eu queria realmente aqui nesse momento aproveitar para agradecer o Rogério enquanto orientador, agradecer o Rafael também por todas as sugestões, por todos os direcionamentos. Rogério até no último ano, eu recordo, assim, a gente conversando, o Rogério, o Lessa e eu lá no centro de memórias, né? A gente conversando e o Rogério, e aí, o que vocês vão fazer e tal? Aí a gente meio indeciso, o Rogério falando assim, Breno, fazer cinema.
Alessa, fazendo não sei o que e tal, e a gente conversando, né, trocando uma ideia assim mesmo. E hoje a gente tá aqui, cada um direcionado. A gente até brincava com o Rogério que ia todo mundo para Juiz de Fora, né? A gente ia todo mundo para Juiz de Fora, tinha esse plano para poder estar todo mundo junto. Então, assim, andar no Jeep do Rogério em Juiz de Fora. Você acha andar que no Jeep disso? Isso aí, e são histórias que a gente vai guardando e assim, isso é muito gratificante. Mais do que aquele contato aluno, né? Aquela questão de nota, prova, aquela parada robótica. Transcender isso, ter esse contato, hoje poder sentar aqui e relembrar. A gente até brinca, né? Na época do IF a gente quer o tempo todo sair, não aguento mais, não. Mas eu falo por conta própria, eu depois que sair fica realmente uma lacuna de, querendo ou não, estar ali todo dia na sala de aula, estar em contato com os meus amigos, com os professores, coisas que o tempo, a distância, as realidades hoje talvez não permitam mais. Então, realmente agradecer a todos vocês, a Vitória também, enquanto parceira, né, de bolsa. A gente passou por inúmeras coisas aí também, diversas histórias para contar. E agradecer a todos vocês por essas experiências que transformam, como eu falei, não só a minha vida enquanto aluno do Instituto Federal, mas sim a minha vida como um todo. Filosófico. Tem nem o que eu dizer depois disso. Entendeu? Acabou tudo agora. Mas eu também queria muito agradecer, assim, a oportunidade de conversa, de relembrar, assim, os velhos tempos, de quando a gente trabalhava em equipe. Mas agradecer também ao Rogério, assim, pela oportunidade. Se ele não tivesse dado a oportunidade, assim, de eu e o Breno, né, sermos bolsistas no projeto, talvez a gente não estaria aqui. E é isso, sou muito grata, assim, pelas experiências que a gente passou no projeto, que a gente, né, teve também contato com o Cineclube, né, porque eu considerava que o nosso projeto era um só, tanto o nosso do audiovisual quanto o Cineclube, porque a gente sempre estava trabalhando junto. Então, é mesmo de agradecer a oportunidade aí para vocês e falar que nós estamos aí, sempre que precisar. Próximo bate-papo, tamo junto. E é isso. Obrigada por tudo. Mas agradecer também, porque, como eu disse, assim, o projeto, a gravação do documentário, as outras experiências que a gente teve, né, enquanto ainda participando do projeto de audiovisual e do Cineclube, transformaram, assim, muito do que eu pensava sobre tudo, sabe? Sobre a vida, sobre... até sobre o que é hobby meu, que eu gostaria de fazer, assim, como faculdade, de conseguir decidir várias coisas da minha vida, assim, as nossas conversas e os nossos momentos foram, assim, muito engrandecedores para o meu pensamento crítico e para a Vitória, assim, enquanto pessoa mesmo, além das experiências enquanto estudante, né? Então, eu sou muito grata aí pela parceria e por tudo. Eu espero encontrar vocês um dia de novo pessoalmente. Temos que ter um rolê, eu acho que de preferência lá na casa do Guilherme Niterói. Animei com esse rolê. E é isso, gente. Eu vou dar aula para o seu filho, Rafael Francisco. Eu acho que todo esse aprendizado que é difícil de mensurar, é difícil de catalogar, é difícil de transcrever, e a gente usa a oralidade, e o podcast está aqui para nos servir nisso. Acho que a oralidade é uma forma de compartilhar isso, de provocar isso. Esse aprendizado, eu tenho certeza, que vai repercutir nos profissionais, nas pessoas que vocês já são, isso é claro e visível, mas nos profissionais que vocês serão em suas determinadas áreas. Eu acho que isso que é riqueza. Todas essas experiências e todo esse conhecimento misturado com emoções vão criar, né, acho que já criaram, mas quando vocês estão em processo de formação também na sua carreira profissional, graduação, enfim, e vestibular, e tudo isso que vocês estão, né, já passaram, estão passando, e vão ser profissionais incríveis, né, que já nos enche de orgulho, né, por ter permitido esse momento que a gente passou juntos, né, uma jornada que a gente teve no momento. Professor, assim, a gente está ali junto e depois a gente... graças à extensão a gente se reencontra, mas se não fosse a extensão dificilmente a gente, né, se reencontraria. E eu tenho certeza que isso vai repercutir, seja na química, seja em qualquer área, né, que vocês vão trabalhar,
eu acho que isso vai, né, trazer o diferencial, trazer essa vivência, essa emoção, e isso vai fazer com que as pessoas ao redor de vocês também sintam isso, né? Pelo menos eu acho que eu vejo a formação nossa desse ponto. A gente não é só técnico, a gente não é só, né, a formação acadêmica, a gente é também algo mais. Vocês vão cortando isso, hein? Minha fala vai ficar toda cortada. Você que lute, William. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.